Oi, quinto ano, e aí? Descansaram bastante? Aproveitaram a semaninha sem vídeo, de folga, né? Nós vamos começar o terceiro bimestre com o volume 3 e a unidade 4, né? O capítulo 4, Brasil, Redes e Hierarquia Urbana. Na verdade, aqui nós temos 2 capítulos nesse volume 3, né? Nesse capítulo, a gente vai continuar os estudos sobre o processo de urbanização do Brasil e das cidades brasileiras, certo? Para tanto, vamos analisar a formação e a organização da rede urbana, fluxo de pessoas, mercadorias, serviços, informações. Então, a gente vai observar dentro das cidades, né, que é a área urbana de um município, como que funciona a rede de serviços, né? Se é uma cidade maior, se é uma cidade menor, certo? E aí a composição da questão da hierarquia. O que é essa hierarquia? É a importância dentro de uma rede de cidades, né? Das áreas urbanas de um município, quais são os serviços oferecidos por cada cidade, né? Por exemplo, a nossa cidade, a gente sabe, é uma cidade pequena, né? A nossa área urbana, ela é uma área urbana pequena e muitos dos serviços que a gente procura, a gente precisa procurar fora daqui. Por exemplo, serviço educacional superior, a gente não tem uma universidade aqui na nossa cidade. A gente tem um centro, um polo de uma universidade que funciona como educação à distância. Já é alguma coisa, porque na minha época nem isso tinha quando eu fui fazer faculdade. Eu precisei sair daqui de Cássia para poder realizar meus estudos. Mas se você quer uma educação presencial, você precisa se deslocar para outro lugar, né? Muitas especialidades médicas aqui também, né? A gente precisa fazer exames, alguns exames, né, não são oferecidos pelo nosso município. Então, onde a gente busca também serviços de saúde fora da nossa cidade. A gente vai ver tudo isso aqui, certo? Nesse capítulo. Então, aqui na página 4, tem uma ilustração que mostra uma rede de cidades, né? Mostrando aí como essas cidades estão interligadas, certo? Alguns municípios a gente percebe aqui algumas cidades maiores, outras bem menores, como vocês podem observar aí, certo? E a partir daqui a gente vai responder essas duas questões, certo? No caso, vocês podem responder aqui mesmo, se couber, ou se não couber, vocês podem colocar lá no caderno de vocês, positivo, página 5, diga aí, né, a letra A, certo? Ou se quiserem, pode responder aí mesmo. Na sua opinião, o que é uma rede de cidades? Eu vou aproximar aqui para a gente poder ler e eu explicar para vocês. É um conjunto de cidades de tamanho diferentes, interligadas ou conectadas entre si. O que é isso, interligadas ou conectadas entre si? É a questão da prestação de serviços que eu falei para vocês, certo? Da troca de serviços, né? Que a gente percebe aí, como vocês podem ver, né? Diversos símbolos aí interligando uma cidade e outra, certo? E a letra B, vocês vão completar a ilustração desenhando o espaço urbano do município que a gente mora. Então, vocês vão desenhar aqui nesse círculo o espaço urbano, a área urbana de Cássia, né? Sendo interligada aí com esses outros municípios, certo? Rede e hierarquia urbana no Brasil. Rede urbana é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes, distribuídas pelo território. A palavra rede, ela pode ser utilizada em vários contextos, né? Pense em um exemplo e compartilhe com a turma. Aí já não vai dar para a gente compartilhar aqui, mas vocês podem compartilhar no grupo,
Quem quiser escrever, né, no que pensou na utilização da palavra rede, certo? Hoje a gente utiliza rede não só para designar esse tipo, a rede urbana, mas também rede de comunicação, certo? Que a gente inclui aí as chamadas redes sociais, né? Que faz parte aí da comunicação. A palavra rede designa aí essa interligação. Quando você pensa em rede, por exemplo, uma rede de pegar peixes, né? Vou usar esse exemplo para ficar mais claro para vocês. É um objeto grande que tá os fios se interligam uns com os outros para formar aquele objeto maior. Nisso, a palavra rede está empregada justamente para designar esse conjunto, né? No caso aí de cidades que estão interligadas, certo? Então, elas são interligadas por meio das vias de transporte, que no caso aí são as rodovias, né? Pra você chegar de um lugar para o outro, você utiliza uma estrada, uma rodovia, certo? E comunicação, no caso aí, pode ser feita por meio do celular, da internet, de telefone fixo, certo? Televisão, inclusive. E mantém entre si fluxos de pessoas, serviços. Então, cidades maiores que prestam serviços para cidades menores, onde não há, né, essa prestação de serviço, a troca de mercadorias, né, o que sai daqui de Cássia para abastecer outras cidades, o que vem de outras cidades para abastecer a nossa, certo? E tudo isso se dá por meio de, por exemplo, esses dias eu comprei um tênis pela internet, né? Eu utilizei o meio de comunicação para poder pegar, para poder comprar esse tênis, esse material, essa mercadoria, e ela chegou ontem através da via de transporte, né? Dos meios de transporte. Chegou aqui para mim, certo? E utilizou aí, porque veio lá de outra cidade, aí chegou até Cássia através da interligação feita pelas rodovias, tá certo? Então, todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância, de acordo com as funções que exercem. Em algumas delas, a função principal é o comércio e prestação de serviço. Em outras, é a atividade industrial. Em outras, ainda desempenham a função político-administrativa, turística ou portuária, por exemplo. Tudo que a gente viu no bimestre passado, né? Quais são as funções das cidades. Então, muitas das coisas que a gente compra aqui em Cássia, por meio da internet, por exemplo, foi feito numa outra cidade, né? Através da atividade industrial. Aí, uma outra está vendendo através do comércio e prestação de serviço. E por aí vai, tá certo? Quanto mais funções uma cidade apresentar, mais importante, maior influência ela exercerá sobre as outras, estabelecendo assim a hierarquia urbana que eu disse para vocês, tá? Então, uma cidade maior, uma cidade grande, né, como São Paulo, por exemplo, ela concentra atividade industrial, ela concentra atividade comercial, de prestação de serviço, certo? Então, a gente encontra muitas coisas lá. Por exemplo, uma pessoa que tem uma determinada doença, né, ela vai ter um diagnóstico mais preciso num centro lá de prestação de serviços hospitalares lá de São Paulo do que aqui em Cássia, por exemplo, que é uma cidade menor, com menos recursos, por assim dizer, tá? Para melhor entender o que é hierarquia urbana, imagine uma cidade pequena com posto de saúde, 2 escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviços. Essa cidade tem condições de atender as necessidades básicas da população do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá que se deslocar para uma cidade maior. É isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Podemos concluir que uma cidade que se destaca em relação a outra quando oferece uma maior diversidade e qualidades de serviços, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Todos os anos, alunos de vários municípios brasileiros inscrevem-se para estudar nos cursos ofertados
pela USP, que é a Universidade de São Paulo, campus de São Paulo. A USP é a maior produtora de documentos de pesquisas do Brasil. Aqui é o campus da USP, tá? Vocês estão vendo aí uma vista aérea. Parece um bairro, né? Tem vários lugares aí que compõem o campus, né? A parte de pesquisa, a parte da universidade mesmo, que oferece os cursos, certo? Tem a parte aí de hospital, né? Que é o Hospital das Clínicas da USP, que atende pessoas de diferentes lugares do Brasil, oferecendo aí serviços médicos hospitalar, diagnósticos de doenças, enfim. A minha mãe faz tratamento, tem 27 anos, né, quase 30 anos que ela faz tratamento lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, que é a USP de Ribeirão Preto, né, que ela foi diagnosticada com reumatismo, artrite reumatoide, e ela faz esse tratamento lá, certo? Controla, né, e para poder ter uma qualidade de vida, certo? Aqui, outro exemplo que mostra aí a questão da hierarquia, da importância, oferecer serviços, né, como aeroportos, né, serviço de transporte, meios de transporte. E mostra aí o Aeroporto Internacional de Fortaleza, que é um dos fatores de influência dessa cidade de Fortaleza sobre mais de 170 cidades, municípios brasileiros próximos, né, como Sobral, Caucaia, Mossoró, Jijoca e Jijoca de Jericoacoara, Crateús, Juazeiro do Norte, entre outros, próximos de Fortaleza, no Ceará, certo? Por exemplo, quando a gente precisa viajar para longas distâncias dentro do nosso país, você vai a Ribeirão Preto, no aeroporto de Ribeirão Preto, para pegar, né, para usar um avião para chegar às outras localidades do Brasil. Ou, quando é internacional, você vai no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, certo? Ou outro aeroporto internacional para poder fazer essa viagem de cunho internacional. Os aeroportos internacionais, eles prestam serviços em viagens nacionais e internacionais, fora do país. Os aeroportos nacionais, como o de Ribeirão Preto, é só viagem dentro do país, tá certo? Esse lápis na mão, vocês vão fazer aí, tá? A questão número 1, com a ajuda de um adulto, pesquise e registre a principal função desempenhada por sua cidade na organização da rede urbana. A nossa cidade, ela é primeiramente uma cidade agrícola, agropecuária, né? A gente utiliza aí a parte de plantio, né, e criação de animais, então uma cidade agropecuária, inicialmente. Estamos caminhando para uma cidade turística, né? Se Deus quiser, vai ter aí, eu acredito, que um grande ponto, né, positivo para o turismo nos próximos anos, né? Quem sabe aí Cássia se eleve à condição de cidade turística. A gente já tem, né, um quesito aí no turismo que atrai as pessoas em época de carnaval, na época da padroeira, porém eu acredito que isso tenda a crescer, né? E a nossa cidade aí ganhe mais importância na questão do turismo, né? Vamos torcer para que seja verdade. A questão número 2, ela é pessoal, certo? Você e seus familiares já se deslocaram para outros centros urbanos em busca de serviços que não são ofertados? Caso a resposta seja afirmativa, marque o X no tipo de serviço que vocês utilizaram ou utilize e registre o nome da cidade visitada. Por exemplo, atendimento médico hospitalar, né? Marca o X aí se vocês já precisaram ir a Franca, a Ribeirão, a São Paulo, aí marca o nome da cidade na frente. Na parte de educação, de comércio, lazer, aeroporto, né? Então vocês vão marcar o X aí no que vocês já utilizaram em outras cidades e o nome da cidade, certo? E a número 3 é verdadeiro ou falso. Todas as cidades da rede urbana estabelecem entre si algum tipo de relação que depende da função de que cada uma exerce? Verdade, certo? As redes urbanas.
A segunda aí, as redes urbanas são formadas por cidades do mesmo tamanho, interligadas por via? Não, é falso. São cidades pequenas, de médio ou de grande porte que estão interligadas. Então, essa é falsa. Não são todas do mesmo tamanho, não. A terceira, em uma rede urbana, as cidades que oferecem uma maior diversidade de qualidade de serviço, influenciando as demais cidades do entorno? Verdade. Registrando-se aí o que a gente viu, que é a hierarquia, né, que determina aí a importância da cidade. Quanto mais serviços oferecidos, mais no topo da hierarquia ela vai estar. A hierarquia urbana cria uma rede de interligações e influência entre as cidades grandes, médias e pequenas? Verdade. É o que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Se vocês for tendo dúvida, qualquer coisa, fala no grupo para Dona Roberta, pode chamar no privado que eu explico para vocês, tá? Agora a gente vai entrar em metrópoles, né? A palavra metrópole é de origem grega e ela designa aí metrópolis, metro significa matriz, ventre e polis, cidade. Então, metrópole seria a cidade mãe, ou seja, a cidade que está no topo da hierarquia, né? É uma cidade bem populosa, em torno da qual as outras vão crescendo, certo? E recorrem principalmente à sua estrutura, pois a metrópole ela conta com uma grande quantidade de serviços, né, que podem ser prestados à população. O exemplo que eu citei ali atrás, no início da aula, foi São Paulo, certo? Que é a maior metrópole brasileira, tá? Existem no Brasil 12 metrópoles que se interligam e exercem influência sobre municípios localizados, até mesmo em unidades federativas diferentes. No mapa a seguir, identifique as metrópoles brasileiras e o número de municípios influenciados por elas, né? Então, aqui no mapa a gente vê, vamos lá, começar lá do norte, Manaus influenciando, a metrópole, influenciando 72 municípios, Belém, no Pará, é a metrópole que influencia 161 municípios, Fortaleza é outra metrópole, é lá do Ceará, influencia 786 municípios, é uma quantidade bem grande, né? Recife, no Pernambuco, influencia 666 municípios. Salvador, na Bahia, influencia 486 municípios. Brasília, Distrito Federal, influencia 298 municípios. Goiás, 363 municípios. Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, influencia 698 municípios. Quase que Minas Gerais todinha, né, que tem 750... Ai, nossa, perdi, 853 municípios, desculpa, gente, né, quase todos, né, Minas Gerais é a unidade federativa que mais tem municípios, 853 municípios, tá, desculpa, eu embananei aqui. Rio de Janeiro influencia 264 municípios, Curitiba, no Paraná, influencia 666 municípios. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, influencia 733 municípios. E, por último, eu deixei aí, aqui eu falei que era a maior metrópole brasileira, São Paulo, influenciando 1.028 municípios, tá certo? Esses municípios citados, gente, podem ou não ser da própria unidade federativa, tá? Podem ou não ser, certo? Podem ser como podem não ser, tá? Aqui, então, a gente vê essas 12 metrópoles brasileiras e o número de municípios que são influenciados por cada uma delas. Outra questão aí que a gente percebe é que todas elas são as capitais das unidades federativas respectivas que a gente citou, tá certo? São Paulo é uma grande metrópole nacional. A cidade exerce influência sobre os municípios localizados nas unidades federativas de São Paulo, parte de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, Rondônia e
Acre. Olha, influencia unidades federativas distantes, como Rondônia e Acre também, tá certo? Completar a tabela aqui com o nome das metrópoles brasileiras e os municípios sobre os quais exercem influência, aqui na página 9, certo? Que eu acabei de fazer com vocês, né? É só olhar aqui para vocês poderem fazer aí, completar a tabela de vocês. Tô mostrando aí a região onde está localizada essas metrópoles, certo? E a quantidade de municípios que são influenciados. A questão número 2, qual a metrópole que influencia a maior quantidade de municípios brasileiros? É São Paulo. E ela está localizada em qual região? Na região Sudeste. Ela influencia nada mais, nada menos que 1.028 municípios brasileiros, sendo que estão dentro da própria unidade federativa de São Paulo ou até fora, como vocês viram anteriormente, tá? Você reside em alguma metrópole listada? Não, né? Que Cássia é um município pequeno que é influenciado por algumas dessas metrópoles, como Belo Horizonte e São Paulo, né? Caso resida, registre o nome dela, da unidade federativa, aí vocês vão colocar não, certo? Só não, na número 2. Questão número 3, observe a informação a seguir. Curitiba, Paraná, 2018, a foto de Curitiba. Curitiba é uma metrópole da região sul do Brasil. Ela exerce influência econômica, social e cultural em mais de 660 municípios localizados nas unidades federativas do Paraná, Santa Catarina, somando mais de 16 milhões de pessoas que utilizam bens e serviços oferecidos pela cidade. Observe no mapa a seguir a localização de Curitiba e de alguns municípios influenciados por ela. Então, nós temos aqui Curitiba, que influencia Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Joinville, Florianópolis e Criciúma. Então, ela influencia cidades, municípios, né? Cidades da própria unidade federativa, que é Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, e cidades de outra unidade federativa, que é Joinville, Florianópolis e Criciúma, que fica em Santa Catarina. Então, o que vocês vão fazer? Traçar uma rede para representar a hierarquia urbana entre as cidades. Então, essa rede é esse que está em azulzinho aqui que vocês estão vendo. É só traçar essa rede aí de Curitiba para as outras unidades federativas, como vocês estão vendo nesse mapa aqui. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem na matéria, me chama, tá certo? Pode me chamar no WhatsApp, não tem problema. Dona Roberta está aqui para responder todas as questões de vocês. O que eu não souber, logicamente, eu vou buscar para poder respondê-los e não deixá-los com a dúvida, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Beijão!